Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, problema, dessa vez a aula tá gravada, pessoal. O que acontece é o seguinte, eu tô meio que viajando e o sinal de internet daqui não é dos melhores, então eu tô com receio de fazer a live e ela acabar caindo no meio. Então o que a gente vai fazer? Eu deixei ela gravada pra gente não perder a consistência, não perder, não perder a sequência, tá bom? Então vamos lá. Vamos, não tem ninguém pra esperar chegar, vamos já tocar já de vez, né? Em relação ao aneurisma de aorta, o que a gente tem que ter de consciência, ó? Primeira coisa, vamos definir o que é essa coisa. Definição, tá? Tem três coisas que a gente tem que levar em consideração aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é um aneurisma, tá? O que é uma ectasia e o que é uma arteriomegalia, tá? O que é aneurisma? Essas coisas não são especificamente para a aorta ou especificamente para uma artéria. O que acontece? A definição de aneurisma ela é para vaso. Pode ser veia, pode ser artéria, foda-se, não importa. Tá bom? O que é aneurisma? É uma dilatação focal, tá? Acima de 50% do diâmetro do vaso. Tá? Beleza, então o que acontece? Você tem um tubo, esse tubo dilata um certo segmento e ele pode levar a essa alteração. É focal, ela é focalizada. Daí a gente tem que. Você define o tamanho do aneurisma dependendo do tamanho normal da artéria. Tá bom? Por exemplo, uma aorta, ela tem um tamanho normal de uma aorta de 2 centímetros. Então, se você tiver uma dilatação focal acima de 3 centímetros, isso daí já é um aneurisma. Beleza? O que é uma ectasia? É uma dilatação focal também, só que não chegou nisso, tá? Abaixo de 50% do diâmetro do vaso. Diâmetro do vaso. Beleza? Então o que acontece? Se ela está um pouquinho só dilatada, se ela está 2.3, 2.4, isso daí é uma ectasia. Se está acima de 3, aí já é um aneurisma, especificamente na aorta. Mas a partir daí a gente consegue pensar. Velho, mas o que é essa arteriomegalia? Isso aí o que é? Uma dilatação difusa acima de 50% do vaso. Diâmetro do vaso. Tá bom? Então esses conceitos são importantes da gente guardar, beleza? Por onde você pode encontrar pacientes arteriomegálicos? É muito comum você ver em paciente hipertenso, de longa duração. Só que daí você vê que as artérias deles são todas mega dilatadas. Se vocês já tiveram contato com renal crônico, com alguma coisa assim, você vai perceber que isso daí às vezes acontece, tá bom? Que mais? Vamos lá. Em relação à epidemiologia, então a gente já definiu, a gente já sabe do que se trata essa merda, certo? Então beleza. Da onde vem essa coisa? Como que ocorre? É a patogenia. Na realidade você tem o seguinte, você tem que os aneurismas, eles são, tem dois tipos. Tem o que a gente chama de aneurismas ateroscleróticos. Peraí, desculpa, tem mais de dois, tá? Você tem os ateroscleróticos, tá? Que são decorrentes da aterosclerose. Você tem a lesão, você tem duas formas de aterosclerose. A formação vaso-oclusiva, que fecha o vaso, que é o que é mais comum da gente encontrar, e você tem uma outra situação em que as metaloproteinases elas fazem o seguinte, elas destroem a camada média. Você tem uma ação das metaloproteinases, tá? Aí, se não me engano, acho que é 9, 10 e 11, mas aí já é muito mais detalhe, que destroem a camada média, tá? Então, tirando o elastino, o que vai acontecer? O vaso dilata, tá bom? E os fatores de risco para aneurisma aterosclerótico, que é a grande maioria dos casos, são os fatores de risco são os mesmos da aterosclerose. Então, como a gente sempre fala a mesma coisa, é o mesmo fator de risco que tem para um paciente com insuficiência coronariana, tá? Então, o que acontece? Tabagismo, tabagismo é o principal. Que mais? Raça branca, hipertensão, diabetes, os de sempre. A gente sempre vai falar a mesma coisa em relação a isso. Existem outros, são menos frequentes, tá? O que acontece? Você tem uma coisa que chama aneurisma micótico, tá? Isso aqui são secundários à infecção. Tá? O principal exemplo que a gente tem aqui são os aneurismas de aorta torácica, de cubo torácico secundários à sífilis, os aneurismas sifilíticos, tá? Aneurismas luéticos.
Deus ajuda que isso não é muito frequente, mas está começando a voltar a aumentar a incidência de uns anos para cá, tá? Outra coisa que às vezes acontece, tem alguns tipos de aneurismas viscerais, por exemplo, aneurisma de mesentérico superior, o principal foco dele é o aneurisma micótico, tá? Outra coisa que acontece é o seguinte, diferente do aneurisma arteriosclerótico, esses daqui, eles tendem a dar dor, ele faz o processo inflamatório mais importante. É um aneurisma que dói e é um aneurisma que leva a... tem quadros... Como é um aneurisma infeccioso, tá? Ele também pode acabar evoluindo com febre, com queda de estado geral, tá bom? Não é frequente esse tipo de aneurisma. E outra coisa que pode acontecer também, que é mais raro ainda, é o aneurisma inflamatório. Tá? O aneurisma inflamatório, quando você tem uma... Funciona como se fosse uma daquelas doenças reumáticas. Você tem um erro na resposta autoimune e isso leva a um processo inflamatório importante na parede do vaso que dilata também. Tá? São bem raros, mas podem acontecer. Outra definição que é importante de ter também, e isso a gente acaba pegando muito em pronto-socorro, principalmente em lugar que acaba pegando, sei lá, tem muito paciente cardiológico que vai, interna por uma angina instável, alguma coisa assim, vai para um outro lugar, faz um CAT, volta e acaba tendo, por exemplo, vem com um edema importante na perna. Tem uma coisa que é um hematoma na região da punção. Tem uma coisa que chama pseudoaneurisma. Isso é uma coisa importante e é muito comum da gente acabar pegando isso em pronto-socorro. O que é isso? Um aneurisma verdadeiro é o seguinte: se você parar para pensar, o aneurisma verdadeiro o que é? É quando todas as camadas ele dilata e em toda a região onde está o vaso, ele tem todas as camadas do vaso. Você percebe que é o vaso que cresceu. O que é o pseudaneurisma? Pseudaneurisma é quando você tem rompe o vaso e esse vasinho que rompeu, as estruturas ao redor seguram. Entendeu? Então o que acontece? Desse jeito funciona como se fosse um trauma. Dessa forma, o que acontece? A definição qual que é? Você sabe que nem toda a parede do aneurisma ela tem todas as camadas. Tá? Então o que acontece? Por essa razão, todos eles são cirúrgicos. Por quê? Porque você precisa tratar isso daí. É uma rotura do vaso. E a tendência dele crescer. Tá bom? Então você precisa tratar isso daí. Seja de forma por cirurgia aberta, seja por compressão. Às vezes você identifica onde está o colo, onde está o furo, e você comprime ali. Às vezes a gente faz isso guiado por ultrassom. Ou a gente injeta alguma coisinha para entupir isso. Tá? Mas aí depende muito da topografia, de onde é e tudo mais. Uma coisa que é muito comum da gente encontrar em pronto-socorro em relação ao pseudoneurisma são os pseudos de artéria femoral. Femoral pós-punção. Tá? Então é uma coisa que é muito frequente da gente ver, tá bom? Você acaba tendo um paciente que está lá, fez um CAT, tá? Depois tirou, a compressão acabou não sendo tão efetiva assim por alguma razão, e por isso acabou ficando buraquinho, e esse buraquinho ficou sangrando e fez o pseudo, tá? Isso pode acabar acontecendo, tá? Outra definição que é importante a gente saber é o seguinte: você tem aneurismas, são fusiformes, ele dilata, tá aqui o vaso, ele vem e cresce como um todo. Você tem aneurismas saculares, que está o vasinho aqui, e você tem um ponto que é mais frágil e ele faz aquela bolotinha, tipo uma bexiguinha em cima. Os aneurismas saculares, geralmente, eles têm uma tendência maior à rotura do que os aneurismas fusiformes, tá? Isso é importante de lembrar também, tá? Mas também depende muito da topografia e tudo mais, tá bom? O que mais que a gente tem que levar em consideração? Vamos lá. Em relação à epidemiologia, o mais frequente é a raça branca, em relação aos aneurismas verdadeiros. Né? Vamos focar no aneurisma aterosclerótico, tá? O que acontece? O mais frequente, os fatores de risco principais são raça branca, tabagismo, acima de 60 anos, tá? Nada de muito diferente disso. O que mais que a gente tem que levar em consideração? Na aorta, o que acontece? Um conceito que é importante a gente ter é o seguinte: conforme você vai se afastando do coração, começando a ter menos elastina na parede do vaso, certo? Por isso, os aneurismas de aorta, o aneurisma de aorta mais frequente, isso é questão manjada de prova de residência, tá, gente? É o infrarrenal, tá? Então, o que acontece?
Por que infrarrenal? Porque é o ponto mais baixo. Só para lembrar rapidinho a anatomia, gente. Como é que é a anatomia desse negócio? Você tem o seguinte, você tem a aorta, certo? Ela sai do coração, o primeiro ramo dela qual que é? Coronária. Saiu as coronárias, saiu tronco cefálico, saiu carótida comum esquerda, saiu subclave esquerda lá em cima. Vai descendo, você tem as intercostais, tá? Entre T9 e T12 você tem uma artéria que é a de Dankiewicz, que é a que irriga a medula, tá? Passou o diafragma, você vai ter mais ou menos 1 ou 2 centímetros abaixo do pilar diafragmático, você tem um ramo que é o tronco celíaco, tá? Mais 1 centímetro para baixo você tem a mesentérica superior, mais 1 centímetro para baixo você vai ter as artérias renais, tá? Desceu mais um pouquinho, você vai ter a mesentérica inferior, desceu mais um pouquinho, mais ou menos na altura do umbigo, tá? Você vai ter a bifurcação da aorta nas ilíacas comuns, um pouquinho mais para baixo, as ilíacas externa e interna, sendo que na bifurcação das ilíacas você tem o ureter cruzando, tá bom? Daí quando passa pelo ligamento inguinal, a artéria ilíaca externa ela muda de nome, ela passa a se chamar artéria femoral comum. Beleza? Então, de uma forma bem simplista, conforme você vai descendo, vai diminuindo a quantidade de elastina. E isso propicia a ter, quando você tem essa doença inflamatória que destrói a elastina, você tem uma tendência à doença aneurismática mais fácil. Por isso que o aneurisma de aorta mais frequente é abaixo das artérias renais. Deus ajuda. Por quê? Porque se você tiver uma doença neurismática que você precisa tratar alto, que pega as artérias viscerais, você não pode simplesmente ligar todos esses ramos. Você tem que revascularizar as artérias viscerais. E isso daí complica muito o método de tratar. Aumenta muito a complexidade da coisa. Tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que levar em consideração? Você tem o seguinte, uma aorta normal, ela tem 2 centímetros, certo? A gente considera aneurisma de aorta a partir de 3 centímetros, certo? Então, o que acontece? Qual que é o sintoma? Como que a gente sabe, os aneurismas intracavitários, aneurisma torácico, aneurisma abdominal, eles têm como principal complicação a rotura, tá? Então, é diferente dos aneurismas periféricos. O aneurisma periférico ele pode ter como principal complicação a trombose. Ele pode, pelo turbilhonamento dentro do vaso, ele pode entupir, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de lesão, a gente pensa no risco de rotura, tá? Isso é importante levar em consideração, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Tem o seguinte, qual que é o quadro clínico desse paciente? Tá? O que esse cara sente? Sinceramente, ele não sente porra nenhuma. Tá? Normalmente, a grande maioria deles são totalmente assintomáticos. Tá? Então, o que acontece? Esse é o paciente que, quando você tem a suspeita, você está atendendo lá no postinho, você está atendendo no pronto-socorro, você está atendendo em qualquer lugar, se você suspeitou, corre atrás, porque aí você faz o diagnóstico desse cara. A grande maioria das vezes, esses pacientes eles fazem algum exame de imagem e esse exame de imagem que foi indicado por qualquer outra razão que seja, aparece a bolota lá. Entendeu? Tanto é que tem estudos da década de 70 que diziam que tinha uma associação muito grande entre a doença de via biliar ou doença prostática com aneurisma de aorta. Por quê? Porque o cara fazia o exame de imagem para achar o cálculo na vesícula ou o exame de imagem para ver o tamanho da próstata e aparecia o aneurisma. Então isso daí é o que a gente chama de viés de seleção. Tá? Você pega o cara que tem um fator de risco e aparece, nos outros você não encontra. Tá? Quando você vê no exame físico, uma coisa que pode aparecer é o seguinte. Isso é um detalhe importante da gente ver. Cadê? Deixa eu pegar uma imagenzinha para nós. Cadê aqui? Imagens. Uma coisa que é importante a gente ver é o seguinte. Quando o paciente sente alguma coisa, ele pode vir falando que sente como se tivesse um coração na barriga. É muito raro você ver isso, tá? Aqui estão as costas do paciente, tá aqui a barriga do paciente, e você vê um paciente magro e você vê aqui a protrusão do aneurisma, tá? Porque o que acontece? É muito raro você ver o aneurisma abaulado dessa forma, tá? Quando você palpa, você vai sentir você sente a massa pulsátil, tá? E uma outra coisa que é importante a gente saber, pessoal, quando você tem um aneurisma, se o aneurisma é palpável, tá?
mais de 70% deles são acima de 5 centímetros. Então, a grande maioria quando você palpa o aneurisma, a grande maioria deles é cirúrgica. Isso é importante de você saber, tá? Então, vamos olhar. Então, não que você vai indicar cirurgia só porque você palpou o aneurisma, né, velho? Mas isso daí é uma coisa importante de saber. Então, já te deixa a pulga atrás da orelha dizendo, putz, esse negócio potencialmente é grande. E outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte, tem um sinal que é o seguinte, aumenta muito a complexidade do tratamento quando ele pega alguma artéria visceral, para você ter que revascularizar, certo? Então, uma coisa que a gente tem que saber diferenciar é o seguinte, como que você diferencia o fato de você ter, por exemplo, Como que você diferencia o fato de você ter, por exemplo, aqui está a aorta pulsando, cadê aqui a câmera? A aorta pulsando e você vê a aorta pulsando dessa forma e você tem uma outra situação que é, por exemplo, você ter sei lá, uma lesão em cima, sei lá, um câncer de pâncreas, alguma porcaria em cima, um tumor de qualquer coisa e a aorta pulsando, tá? Qual que é a diferença? Quando você palpa uma massa pulsátil aneurismática, ela pulsa globalmente. Se você for palpar um tumor sólido, alguma coisa que está em cima da horta e ela está pulsando, ela vai pulsar só em um sentido. Então você palpa em cima, você vai sentir ela pulsar igual. Se você palpar na lateral e for um tumor de qualquer coisa, alguma coisa sólida, ele não vai pulsar. Se você for palpar um aneurisma, o que vai acontecer? Ele vai pulsar globalmente. Você palpa nas laterais e sente que ele pulsa idêntico. Isso é muito importante para a gente poder fazer o diferencial. Tá? E um outro sinal importante da gente levar em consideração, também é muito comum da gente ver isso em prova de residência, é o sinal de DeBake. DeBake era um cara que ele estudava os aneurismas tóraco-abdominais. O que é um aneurisma tóraco-abdominal? Ele é quando ele acomete alguma artéria visceral, quando ele pega uma artéria visceral. Então o que acontece? Ele é de uma época que a tomografia era muito difícil de ser obtida, ou não foi na época que lançaram a tomografia. Tá? Esse cara estudava isso na década, ele operava essas coisas no meio da década de 70. A descrição hoje de tratamento dos aneurismas de aorta é dele. Tá? É dele e do Crawford, tá? Então o que acontece? O que você tem? Você tem um sinal que é o sinal de DeBake. Se você palpa a borda superior do aneurisma, você consegue definir essa parte superior? Se você não consegue definir a borda superior do aneurisma. Cadê? Aqui, tela cheia. Se você não consegue definir a borda superior do aneurisma, é sinal que acomete as artérias viscerais. Tá? Então o que acontece? Isso é uma coisa importante da gente saber, por quê? Porque isso aumenta muito o risco da cirurgia. Beleza? Então, quando você não consegue palpar a borda superior do aneurisma, é sinal de que ele potencialmente ele é tóraco-abdominal. Aneurisma tóraco-abdominal não é que ele é torácico. Isso é que acomete artérias viscerais. Tá? Isso é importante a gente saber. O que mais que a gente consegue ver também? Quando o paciente fala que tem algum sintoma, às vezes ele pode ter sintomas também por compressão. Por exemplo, quando o vaso vai aumentando lentamente, o que pode acontecer? Você pode ter corrosão de vértebra, tá? Aqui, ó, pega essa outra imagem aqui para vocês verem melhor, ó. Olha que legal. Aqui está vendo um aneurisma crescendo, tá? Cadê? Aqui, ó. O aneurisma cresceu de tamanho e ele começou a corroer o corpo vertebral. E esse cara ele vem para você com dor lombar, tá? É raro chegar nesse grau, velho. Isso aqui eu peguei no livro do Maffei de vascular, tá? Mas às vezes pode aparecer uma coisa parecida com isso dando sintoma, tá? Às vezes o paciente pode ter compressão de alguma outra coisa, tá? O que mais pode acontecer? Você pode ter também, às vezes você pode lançar a mão, quando não tinha tomografia, não tinha exames de imagem tão bons, a gente conseguia pegar aqui, ó, eu vou ser sincero, isso aqui tem que olhar com a magia do planetário, gente, é um pouco mais delicado de ver isso, tá? Mas, como o paciente tem doença aterosclerótica, às vezes acontece o seguinte, você consegue ver a calcificação da parede do aneurisma. Olha que interessante aqui, ó. Isso aqui é um raio-x simples de abdômen. Tá? O paciente você pode às vezes fazer o diagnóstico de um aneurisma de aorta simplesmente com raio-x. Claro, aqui tem a setinha mostrando, fica muito mais fácil. Mas isso é um modo que a gente pode utilizar também quando a gente está num lugar que tem menos recurso, tá? O que mais que acontece?
Quando você tem o vaso dilatando, isso é uma outra coisa importante da gente levar em consideração. Quando o vaso dilata, você tem um turbilhonamento dentro desse vaso, esse turbilhonamento pode levar a uma estase na parede mais lateral e ele forma o que a gente chama de trombo mural. Então esse trombo mural ele vai fazer o quê? Você tem a luz do vaso e um trombo ao redor. Tá? Então o que acontece? Quando você vai fazer isso, você nota que a luz do vaso, muitas vezes, ele é de tamanho praticamente normal. Então, um outro conceito que é muito importante é que a arteriografia, o que é arteriografia? Você injetar contraste dentro do vaso, você vê isso daí você vê a luz do vaso. A artéria ela só vê a luz do vaso. Então o que acontece? Ela não é um bom exame para diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes, se ela está de tamanho normal, você não consegue perceber porra nenhuma. Tá? Você vai chegar lá, você não vai conseguir identificar nada, tá? Porque você só vai ver a luz, você não vai ver o negócio aqui, ó. Olha como fica uma artéria de um paciente que tem um aneurisma. Esses exames são velhos, tá bom, gente? Isso daqui eu peguei tudo de livro, tá? Fica mais fácil a gente pegar, tá? Esse paciente aqui, ele tem um aneurisma de aorta grande, tá? Mas olha a diferença aqui, ó. Olha aqui a calcificação do vaso, tá? E olha o tamanho da luz aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra perceber bolhufas aqui, tá? Só que nesse raio-x aqui, nessa arteriografia, o que você nota? Esse cara tem um aneurisma, sabidamente tem um aneurisma, só que a gente não consegue identificar nada, tá? Aqui a gente percebe que você não consegue identificar tão bem a imagem. Então, a arteriografia, ela não é boa para diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, agora vamos para a parte prática. Como é que você vai fazer o diagnóstico disso? Primeira coisa, história exame físico. História ele não vai ter grandes coisas. Se tiver história, ele vai falar de palpação, de sensação de coração na barriga, ou ele vai falar que tem alguma coisa pulsando, alguma coisa assim. Você tem você vai ter sintoma quando tem a complicação do aneurisma, que é a rotura do aneurisma de aorta. Rotura do aneurisma de aorta. Tá? Quando rompe, o paciente tem dor. E isso funciona para quem está. Os conceitos são mais fáceis da gente lembrar. Por exemplo, vocês devem lembrar lá da cirurgia geral um conceito de rotura de baço em dois tempos. Dois tempos. Primeiro, rompe a cápsula segura um pouquinho, o cara tem a dor, e depois, quando rompe de vez, aí o cara choca. Entendeu? O conceito é bem parecido para o aneurisma de aorta. Por quê? Porque a grande maioria dos aneurismas rompe para posterior e a aorta ela fica no retroperitônio. Peritônio. Então o que acontece? O peritônio segura. Peritônio. Tá. O peritônio ele segura o sangramento temporariamente, tá? Depois, esse paciente choca, tá? Então, o que acontece? Você tem uma coisa que é a tríade do aneurisma roto. O que é a tríade do aneurisma roto? É dor abdominal, tá? O que mais? Massa pulsátil abdominal e hipotensão, choque, tá? Essa é a tríade do aneurisma roto. Outro sinal que às vezes pode acontecer, quando você tem hematomas retroperitoneais, você pode fazer umas equimoses na borda posterior, nos flancos, tá? Equimoses ou hematomas em flancos. Isso aí é bem parecido com o que aparece nas pancreatites necrohemorrágicas, que é o sinal de Gray-Turner. Tem o sinal de Cullen, que ele é periumbilical, e tem o sinal de Gray-Turner, que é nos flancos. Tá? Isso é importante a gente lembrar também. Tá? Deus ajuda que você não precise fazer o diagnóstico nessa situação. O ideal é a gente fazer o diagnóstico antes. Então o que você faz? Suspeitou, palpou a barriga. Sentiu que está lá, sentiu que ele tem o aneurisma palpável, aí você corre atrás de um exame. E qual que é o exame que você vai fazer de screening? Tá? Você tem que fazer um exame menos invasivo. Aí você parte para o ultrassom. Não precisa necessariamente ter Doppler. Só o modo B já é o suficiente. Tá? Aqui eu tenho uma imagem aqui de um ultrassom, que é um ultrassom, aqui esse aqui era com Doppler, tá? Mas aqui o ultrassom ele é bem sensível e bem específico para isso daí.
tá? Então o que acontece? Você consegue ver a borda do aneurisma, você vê aqui o trombo mural e você vê a luz do vaso. Você consegue identificar isso aqui direitinho. Então você consegue fazer o diagnóstico com o ultrassom, tá? A gente só parte para procedimentos exames mais invasivos, como por exemplo uma angiotomografia ou uma angiotomo, você só vai pensar quando for tratar, tá bom? Suspeitou? Ultrassom. Ultrassom, não conseguiu enxergar, não deu para fazer outra coisa, aí você vai pensar numa tomografia. Na medida do possível, a gente sempre evita fazer esse tipo de coisa. A gente só faz quando for fazer algum exame contrastado, mais elaborado, tá? Quando for fazer uma angiotomo, você faz quando vai programar o tratamento do paciente, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu já pego aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, é uma tomografia, tá bom? Cadê? Aqui. Tá dando pra vocês enxergarem aqui, pessoal? Então você vai ver o quê, ó? Você vê aqui, ó. Tá descendo aqui, ó, a aorta, tá? O que é uma angiotomografia? É um atomo com cortes mais finos, é só isso, tá? Então aqui tá na aorta, aqui tá o tronco celíaco, tá? Um pouquinho mais para baixo você tem a mesentérica superior. Um pouquinho mais para cá, ó, você tem a renal do lado direito, desculpa, renal esquerda. A renal direita aqui, ó. Desceu um pouquinho, tá vendo que tá anteriorizando, ó? E olha que interessante, olha dilatando aqui, ó. Tá aqui o aneurismão de aorta. Ó. Você tem o trombo mural e você tem a luz do vaso. Nem sempre a luz é tão grande assim, tá, gente? Geralmente ela pode chegar até a ser do tamanho do vaso normal, tá? E aqui, ó, a bifurcação. E aqui a bifurcação daqui da aorta, nas duas ilíacas comuns, tá? Um pouquinho mais para baixo, você vê aqui a bifurcação das ilíacas, tá? Bifurcação das ilíacas. E aqui, a ilíaca externa e a ilíaca interna, soltando os tronquinhos dela. Tá? Dá pra gente ver bem aqui esse detalhe, tá? Então, a partir daqui, a gente já consegue já ter uma noção boa de como que a gente vai dar a conduta por aí, tá? Então, o que a gente tem que ter de conceito? Ó? Aneurismas. A gente só trata o aneurisma de aorta, o infrarrenal, que é o mais frequente. Quando que a gente trata? Quando o risco de rotura é maior, aqui, o risco de rotura em um ano é maior do que o risco do tratamento cirúrgico. Tá bom? Cirúrgico. A gente sabe que o risco de morbimortalidade de um aneurisma de aorta, do tratamento cirúrgico eletivo, gira em torno de 3 a 5%. Tá bom? Então, a gente só opera quando o risco de romper o aneurisma de aorta é maior do que isso em um ano. Porque quando rompe, pensando só em cirurgia aberta, os estudos mais antigos falam o seguinte: dos que chegam vivos no hospital, a taxa de morbimortalidade é de 90%. Tá? Então, se você fez o diagnóstico do aneurisma de aorta só na rotura, você perdeu a chance. Tá? Ou, se tem um paciente que já está lá com aneurisma de aorta, então tem que ter alta suspeita no paciente ter um risco potencial de ter um aneurisma roto, tá bom? O paciente vem com dor abdominal e massa pulsátil, corre, porque esse é o cara que, se ele está estável, ele é o cara que sobrevive à cirurgia, tá? Então, o que acontece? O risco de um aneurisma no homem, um aneurisma abaixo de 5,5 centímetros no homem, se o aneurisma abaixo de 5,5 centímetros de romper no homem, ele é de menos de 1%, tá? Acima disso, ele gira em torno, chega a 10%. Um aneurisma de 5,5 tem um risco de romper de em torno de 10%. Na mulher, como os vasos são um pouco menores, a gente considera esse patamar a partir de 5 centímetros na mulher. Tá? Então, o que a gente faz? Os aneurismas de aorta infrarrenais a gente opera a partir de 5,5 centímetros no homem, a partir de 5 na mulher. Tá? Então, ou a gente indica dessa forma, ou quando ele é o que a gente chama de crescimento rápido. Crescimento rápido. O que é crescimento rápido? Quando ele cresce mais do que meio centímetro em 6 meses. Tá? Então, o que acontece? Você opera quando ele está crescendo rápido, quando ele tem sintomas, tipo assim, e claro, na rotura, né? Óbvio. Tá? Você tem uma outra coisa que a gente chama de iminência de rotura. Se o aneurisma dói, esse paciente potencialmente vai estar crescendo mais rápido, esse cara tem um risco maior de romper. Então a gente já pensa em tratar, tá? Quando você fez o diagnóstico, o aneurisma, sei lá, tem 3,1, 3,2, o que você faz? Você só acompanha de tempos em tempos e corta os fatores de risco. Cortando os fatores de risco, você vai evitar o crescimento desse aneurisma. Você não vai conseguir fazer ele desinchar, ele diminuir de tamanho, mas você consegue evitar
a evolução da doença, beleza? E daí a gente tem duas condutas. Existe tratamento. Quando a gente só acompanha, existe tratamento cirúrgico por via aberta, tá? Como que a gente faz isso? Laparotomia mediana ou um acesso retroperitoneal, hepariniza o paciente, clampeia em cima, clampeia embaixo e você troca por uma prótese, tá? Geralmente a gente usa uma prótese bifurcada de PTFE ou de Dacron, tá? Não adianta eu querer pensar em ensinar alguém aqui a operar um aneurisma de aorta por uma aula online, que aí já é forçar demais a amizade, né? Mas, e o foco aqui é pegar o cara que tá antes, então não vou ficar alongando muito na parte cirúrgica daqui da coisa. Quando o paciente tem um risco muito maior, a gente pode pensar também no tratamento endovascular. Endovascular. Por que a gente fala que o risco da cirurgia é muito grande? Você imagina o seguinte, o que dá resistência vascular periférica é você ter a resistência depois do coração, certo? Se eu pegar um clamp e fechar a aorta logo depois que ela sai do coração, você aumenta muito a resistência vascular periférica desse paciente. E isso aí pode dar uma sobrecarga tão grande no paciente que às vezes ele não aguenta o tranco, ele pode infartar no intraoperatório. Outra coisa, se você clampear logo abaixo da renal, que é o que a gente faz para poder tratar o aneurisma de aorta infra, você dá um hiperfluxo de tal forma nas renais que esse paciente ele tem uma taxa de insuficiência renal muito grande. Então, os riscos da cirurgia são muito grandes. Tá? Levando em conta que, diferente da cirurgia cardíaca, que a gente diminui a resistência periférica porque a gente coloca o cara na extracorpórea, no aneurisma de aorta infra a gente não faz isso. Então a repercussão hemodinâmica de um aneurisma de aorta aberto é maior do que de uma revasque de miocárdio. Tá? Então, hoje em dia a gente está tendo uma tendência muito maior do tratamento endovascular do que o tratamento do que o tratamento por via aberta. Só que o tratamento endovascular tem muitos detalhezinhos, tem vários tipos de prótese, tem vários tipos de condutas diferentes pela anatomia dos vasos, tá bom? No roto, a gente acaba tendo que indicar em caráter de emergência. Tem os livros mais antigos que falavam o seguinte: qual o único exame que você teria que fazer no paciente com aneurisma de aorta roto? Tipagem sanguínea. Porque é o que você vai fazer, que você vai precisar dar sangue para esse maluco no intraoperatório. Tá? Claro, hoje em dia, se o paciente está estável, a gente acaba fazendo uma angiotom para a gente poder programar e ver o que a gente consegue fazer em relação ao tratamento mais elaborado para ele. Tá? Então aqui, ó, de uma forma bem simplista, fez a suspeita, suspeitou, você faz exame de imagem, screening, ultrassom. Se você fez ultrassom e você viu que o aneurisma tem menos do que 5 na mulher ou menos do que 5,5 no homem, você vai acompanhando a cada 6 meses com outro exame de imagem. Pode fazer até ultrassom seriado, sem problema nenhum. Tá? E o que a gente faz? Ele cresceu mais do que meio centímetro em 6 meses. Ou ele passou a ter mais do que 5,5 centímetros, aí você vai pensar em talvez tratar isso de uma outra forma. Você tem que avaliar como que é o quadro desse paciente, beleza? Esse é um outro fator muito importante, tá? E o aneurisma roto, o que acontece? Aqui é uma tomografia de um aneurisma roto, tá? Quando rompe, o que você percebe? Você tem um sinal que você vai ter contraste fora da luz. Esse aqui não tem, ele tem contraste aqui fora da luz, tá? E ele tem uma imagem que ela fica meio que com um joelhinho aqui na lateral, ó, que você consegue identificar o hematoma. Tá? E você tem isso aqui, esse aspecto assim, que ele vê que ele caindo de lado aqui, isso aqui a gente chama de aorta drapeada. Tá? Esse é um outro fator importante da gente poder ver. Outra coisa que pode aparecer também são esses borramentos ao redor da aorta. Faz um certo processo inflamatório. Tá? Essa é uma outra coisa importante da gente ver também no aneurisma roto. Tá? No diagnóstico. Lembra sempre de olhar isso daqui naquele vovozinho que vem com dor abdominal no PS. Isso é importante, é um diagnóstico diferencial bem gritante. Às vezes a gente pega paciente que tem um quadro grave desse e acaba comendo bola e o paciente morre por bobagem, tá? Vamos evitar ter cruz aí no nosso aventalzinho por bobagem, velho, tá? Que mais? Então, em relação à conduta no aneurisma de aorta, tá? O que a gente faz aqui, ó, rapidinho. Vamos lá, vou pegar aqui rapidinho. Então é o seguinte, ó. Você pegou o seguinte, ó. Pegou o paciente. E o tratamento clínico, o que você pode fazer? Lembra que a aterosclerose é o mais frequente. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que tratar a aterosclerose do paciente. Você vai fazer antiagregação, você vai usar estatina e você vai controlar os fatores de risco. Que nem a gente faz para dar OP, que nem a gente faz para infarto. Então, aqui, ó. Você fez o diagnóstico de aneurisma de aorta. Então, o que você viu? Você faz o diagnóstico clínico, ou você identificou pelo grupo de risco, ou você chegou, fez um diagnóstico de alguma forma, suspeitou. Você vai fazer exame de imagem. Isso aqui pode ser com Doppler ou até modo B. O aneurisma, ele é pequeno. O que você vai fazer? Acompanha. O aneurisma é grande. Você vê qual é a condição do cara. Se o cara tem condição de fazer alguma coisa. Tá? Se ele tem condição clínica de passar pela cirurgia.
tá? Você vai acompanhando esse cara até ele chegar em 5,5 ou ele cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido, você vai avaliar se esse cara tem condição. Se o paciente tiver condição clínica de fazer alguma coisa, se ele tiver condição cirúrgica, aí você vai fazer algum exame mais específico, um angiotomo, uma ressonância, uma artério. Artério não é tanto para isso, tá? É mais para a gente poder definir em relação ao tipo de tratamento. Ou, claro, se rompeu, você vai pensar em tratar, tá bom? E daí você vai pensar no tratamento cirúrgico. Aqui o tratamento cirúrgico pode-se dizer cirúrgico, tanto aberto ou endovascular, tá? Se rompeu, cirurgia, tá bom? Beleza, acho que no geral a gente já conseguiu meio que matar um pouquinho de tudo, né? A gente já conseguiu definir bem aqui o que a gente precisava fazer, tá? Então, vamos ver se a gente já monta pra semana que vem um outro tema legal. Pelo Instagram a gente já vê isso tudo direitinho, tá? Beleza, pessoal, vamos lá, mantendo. Feliz ano novo, tá? A gente se vê semana que vem com mais uma outra aula. Falou!